meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 5 e 6 do curso de História do Brasil. E o assunto dessa aula será as monarquias europeias na Idade Moderna. A Idade Moderna é um período em que inicia na história após a queda de Constantinopla, a queda do antigo Império Romano Ocidental. Então, a partir de 1500, portanto, ocorre o surgimento da Idade Moderna. E ela vem nos países europeus, principalmente Portugal e Espanha, que tiveram um rápido processo de centralização política e nacionalização de um território, por causa de todos os fatores que a gente conversou nas aulas anteriores. Essa monarquia, esse poder absoluto, ele vem com características bastante pontuais e bastante específica para o momento. Porque com o absolutismo ocorre a centralização do poder em nome do rei. E esse rei tem como responsabilidade nutrir todo o seu povo de gozar de um bem-estar social. E ele viu uma classe que estava surgindo que tinha um fator muito, muito forte em se tornar em tornar o trabalho muito lucrativo, que era a burguesia. Então, com o fim do acesso do Oriente para o Ocidente, com a queda de Constantinopla, eles se viram reféns da Itália, dominando o mar Mediterrâneo. Então, o poder central de Portugal, Dom João, ele decidiu dar uma volta pela África, no seu litoral, fazendo feitorias pelo litoral, dar uma volta na África e subir até a Índia, para atingir o comércio oriental e fazer uma companhia das Índias, comprar produtos da Índia e vender com valor agregado na Europa Ocidental. Então eles queriam produtos da Índia, colocavam um grande valor de lucro sobre o produto e conseguia vender na Europa Ocidental. Com isso, eles conseguiam taxar com impostos essa burguesia e nutrir a sua nobreza. Ele conseguia continuar com seus palácios, com seus encontros entre condeses, entre nobreses, e ter sua estrutura social estabelecida, mas principalmente cobrando impostos da burguesia. Então, o poder centralizador do rei, ele tinha como objetivo o mercantilismo econômico e suas características, que é a procura por metais preciosos nas suas colônias, a balança comercial favorável e o monopólio da coroa. A coroa é metropolitana, então ela tem suas colônias que servem justamente para nutrir essa metrópole e para nutrir, enriquecendo a estrutura política e social da metrópole, que são principalmente os reis junto com sua nobreza. Então, o mercantilismo vem com esse ideal, né, de balança comercial favorável, conseguir aumentar suas exportações e diminuir suas importações. Então, eles queriam exportar cada vez mais para a balança comercial ficar favorável. Então, tinha um correlacionamento. O mundo mercantilista foi fundamental para a consolidação do absolutismo europeu. O papel das colônias, as colônias principalmente da colônia portuguesa e colônia espanhola, foram colônias de extração, né? Colônias somente de extrair a riqueza desses países e nutrir a metrópole, diferente da colônia de colonização que ocorreu na América do Norte. Então, a colônia, tanto portuguesa como espanhola,
foi fundamentada na ação do poder centralizador para que a balança comercial ficasse favorável e o mercantilismo positivo para manter toda a sua estrutura na nobreza, toda a sua estrutura convencional, a sua etiqueta a etiqueta da nobreza, manter toda a sua postura. Então, as colônias, principalmente no início do processo de colonização na região do Brasil, foi para a procura principalmente de algo lucrativo e, posteriormente, a extrair a riqueza das Minas Gerais para os cofres portugueses. Então, existem dois tipos de colônias, colônia de povoamento e colônia de exploração. Colônia de povoamento ocorreu nos Estados Unidos, colônia de exploração ocorreu nos impérios, portanto, nas colônias portuguesas e colônias espanholas. Bom, vamos entender também nesta aula as razões para a utilização da mão de obra negra. Então, o contexto. A partir de 1500 ocorreram as grandes navegações, em que, junto com a Revolução de Alvis, o rei de Portugal investiu no desenvolvimento científico para conseguir chegar até a Índia, com navios passando pelo grande mar oceânico, o Oceano Atlântico, que era um mistério para todo mundo. Mas eles decidiram viajar pelo oceano, mas não se afastando da costa, então sempre próximo à costa africana. Então eles foram sempre parando nas costas africanas e criando suas vilas. Então, nesse período, o ideal do rei era o mercantilismo, junto com o colonialismo, porque o mercantilismo tem na sua fundamentação a balança comercial favorável, o metalismo e uma autonomia da metrópole sobre a colônia. Então, no país português e no país espanhol, já estava constituído o absolutismo, como a gente estudou nas aulas anteriores, e também começou na Itália, principalmente no norte da Itália, o renascimento cultural, onde as ideias greco-latinas foram se tornando um símbolo mais presente, com o reconhecimento da história dos gregos e dos romanos. Então, esse renascimento pela a razão, esse reconhecimento das ideias de Aristóteles, Platão, esse contato com a racionalidade, o desenvolvimento científico, junto com as grandes navegações, com as ideias de Galileu, estavam no território europeu. Houve também, em 1517, a reforma religiosa de Lutero. Lutero sendo contra as ações da Igreja Católica, as ações de pagamentos para pecados, uso de objetos sagrados como o lucro, vender objetos sagrados em nome do dinheiro, e as ideias também das imagens. Então, o Lutero veio com uma ideia de combater os vícios da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica respondeu à reforma religiosa com a Contra-Reforma, que uniu as grandes navegações com a Contra-Reforma. A Igreja Católica se alinha ao rei e fala e pensa: bom, estamos perdendo os adeptos aqui na região europeia. Vamos encontrar fiéis pelo mundo. Descobrimos que você achou terras tanto no Ocidente, no Brasil, como também no Mar Central, com Fernando Magalhães, da Espanha. Então, tinham terras, tinham povos que poderiam ser convertidos. Então, a Contra-Reforma veio justamente com a ideia das grandes navegações. Elas se uniram por uma causa comum. Grandes navegações no mercantilismo, então lucro e burguesia, e a Contra-Reforma para achar mais adeptos e crescer a Igreja Católica. E a ascensão econômica da burguesia, a burguesia que deu os primeiros passos para a volta do comércio nos burgos e posteriormente financiado pelo rei. Isso só poderia ser
e só poderia ocorrer com autofinanciamento. E esse autofinanciamento veio justamente do Estado absolutista português. Porque não dava para um burguês fazer as grandes navegações. Não, tem que ser um investimento estatal de grande porte. Então, o poder absolutista português, observando que a burguesia crescendo, ele poderia manter seus privilégios, ele decidiu financiar que essa burguesia ascendesse e conseguisse colonizar outras regiões com a mentalidade absolutamente de lucro, com o pensamento mercantilista comercial. Uma das primeiras desenvolvimento do capitalismo, né? O capitalismo mercantil. Então, esse era o contexto da Europa. A gente tem muito... nesta aula, a gente tem falado principalmente da Contra-Reforma e da Reforma Religiosa e entender como que decidiram usar a mão negra para o trabalho das colônias, para o trabalho dos produtos manufaturados, os produtos agrícolas do Brasil e vendia e doava, né, para Portugal, e ela fazia desses produtos que ficassem manufaturados com valor agregado e revendia tanto para a colônia como para o mercado português, para o mercado europeu. Então, por que os colonizadores portugueses porque os colonizadores portugueses decidiram usar a mão escrava negra? Bom, porque quando eles viajaram para até chegar à Índia com o mercantilismo, com as grandes navegações, eles foram construindo vilas na África, porque eles nunca viajaram, eles nunca ficavam muito distantes da costa, porque era um refúgio à costa se desse alguma coisa errada. Então eles foram viajando, dando várias ligações com o continente africano. Ele percebeu que existiam impérios. Impérios, o nome já é autoexplicativo. Quando existe impérios, é porque tem um imperador que está em ampla expansão territorial, portanto, está realizando guerra. E quando os portugueses chegaram, existiam esses impérios, e esses impérios eles lutavam, e todos os presos, portanto, todos os inimigos da guerra eram transformados em escravos e vendidos. Então, a escravidão negra já existia muito antes do homem branco chegar ao espaço africano. O que aconteceu? Os portugueses intensificaram o processo, mas não criou a escravidão negra. Por quê? Porque no próprio continente africano já existia a escravidão. Então, os portugueses compraram esses escravos que perderam toda a sua identidade humana, eram tratados como objetos, e perceberam que esse objeto, me desculpe falar assim, mas esse objeto era lucrativo. Ele vendendo para a colônia, e ele poderia ganhar muito dinheiro, porque seria justamente a mão de obra do processo de produção agrícola no Brasil, inicialmente com o açúcar. Então, eles perceberam que a mão de obra escrava era lucrativa para o processo de mercantilismo. Por quê? Porque eles vendiam com um alto valor envolvido no trâmite do Oceano Atlântico. Então, era só os portugueses, os mercantilistas portugueses, que tinham esse acesso de fazer isso. E quem ganhou mais com isso? Quem ganhou mais com isso foi o poder absolutista português, somente porque ele ganhava todo o lucro sobre a burguesia que estava praticando essa ação, mas com os impostos sobre a burguesia. Então, os portugueses intensificaram a escravidão na África, porque a escravidão já existia na África e existe até hoje.
Então, eles intensificaram, principalmente aqui no Congo, mas de várias outras regiões. E começou um processo de tráfico negreiro com um alto poder lucrativo. Mas quem sofreu muito foi justamente os escravos, que perderam toda a sua identidade humana, portanto não tinham direitos humanos respeitados, eram tratados como objetos, e muitos morreram, muitos tiveram doenças, e assim foi acontecendo por centenas de anos. Então, aqui a gente pode observar nessa imagem que quando saiu Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias, quando chegou no Cabo das Tormentas, ele foi sempre muito próximo ao território africano. Enquanto que Vasco da Gama, ele já foi mais aberto, não passou muito pelo africano, chegou no Cabo das Tormentas e subiu para a Índia, para Calicut. Então ele foi o primeiro a fazer o êxito de chegar ao grande e fantástico comércio da Índia, com várias especiarias, vários tecidos, a moeda não tão valorizada, o ouro, a prata, para eles não trazia muita riqueza, e os europeus, principalmente os portugueses, conseguiram se nutrir daquele comércio. E voltavam para Lisboa e vendiam os produtos com um mega lucro. E quem ganhava muito com isso, logicamente, era o poder absolutista português. Mas a primeira viagem de Bartolomeu Dias, ele deixou várias vilas. E essas vilas, eles perceberam que existia um produto chamado escravos. E esses escravos se tornou também lucrativo para a colônia e foi transferido para a colônia portuguesa. E Pedro Álvares Cabral foi o primeiro a chegar ao território brasileiro e escreveu várias narrativas para o seu rei, o rei de Portugal. Aqui está, nessa imagem, representado os principais lugares em que haviam vilas, e essas vilas eram exportadoras de escravos. A gente pode ver que está na região abaixo do Saara e abaixo da linha equatorial, e saíram muitos escravos. Então aqui hoje é o Congo, essa grande floresta equatorial do Congo. Além de escravos, também saiu muito ouro. O ouro foi muito extraído daí. Então Cabo Verde, São Jorge da Mina, Costa dos Escravos, Luanda, Benguela, Moçambique, vieram muitos escravos pelo processo de navio negreiro. Os navios tinham a capacidade de vir 100 escravos, vinham 1000 escravos. Eles eram tratados exatamente como objetos. Eles vinham em caixas e tinham que ficar 3 meses dentro de um porão, fazendo todas as suas necessidades exatamente no porão. Então, esse processo foi muito duro para a história do mundo, e vieram muitos escravos para o Brasil, o que tornou um país já miscigenado. Por quê? Porque tinha os índios, vieram os portugueses, portanto europeus, e agora estava vindo os escravos como mão de obra escrava. Então, esse é o período. As monarquias estão com um pensamento focalizado no lucro, com o mercantilismo, apoiar a burguesia que está em ascensão. Então, podemos fazer as questões. 1. FATEC 2013. As caravelas foram um grande avanço tecnológico no final do século XV, século XV, 1400. Graças a elas, foi possível realizar viagens de longa distância de forma eficiente. Centenas de homens embarcaram nas caravelas dos descobrimentos. Alguns buscavam enriquecimento rápido, outros oportunidade de difundir a fé em Cristo. Esses homens eram atraídos pela aventura, porém as surpresas nem sempre eram agradáveis.
Nas embarcações proliferaram doenças e a alimentação era precária. Sobre a época descrita no texto e considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que as viagens nas caravelas, foram realizadas no contexto da expansão mercantilista europeu, visando também a ampliação do catolicismo. Exato. Letra E. Então, o pensamento inicial era o mercantilismo. Era o poder estatal absolutista português investindo em uma classe em ascensão, que era a burguesia, investindo em desenvolvimento tecnológico e científico com bulas, com bússolas, com o desenvolvimento de madeiras que conseguisse ser mais resistente à água, com o desenvolvimento de redes. Então foi esse desenvolvimento científico, com o desenvolvimento da astronomia para se localizar com as posições das estrelas, foi esse desenvolvimento científico que tornou possível as grandes navegações. Mas a contra-reforma que estava com pensamento de reposição do poder religioso contra a reforma protestante de Lutero e Calvino, e depois do anglicanismo de Henrique VIII na Inglaterra, fez com que se alinhasse às grandes navegações para conseguir novos adeptos, novos fiéis para a religião cristã. E isso veio com a Companhia de Jesus para o Brasil, que tinha como prioridade a conversão dos índios na fé cristã, com o uso de peças teatrais e até de poesia, com o primeiro jesuíta que escreveu, que foi o Gregório de Matos. Ok? Vamos para a terceira questão. FGV 2009. O primeiro grupo social utilizado pelos portugueses como escravo foi a das comunidades indígenas encontradas no Brasil. A lógica era simples: os índios estavam localizados junto ao litoral e o custo inicial era pequeno se comparado ao trabalhador original de Portugal. No entanto, rapidamente ocorreu um declínio no emprego do trabalhador indígena. O declínio a que o texto se refere é o avanço da exploração do trabalhador escravo africano. Pode ser explicado. Letra B. Pela forte oposição dos jesuítas à escravidão indiscriminada dos índios. Pelo lucro da coroa portuguesa e dos traficantes com o comércio de africanos. Pela necessidade de fornecimento regular de mão de obra para a atividade açucareira, em franca expansão, na passagem do século XVI ao XVII. Exato. Letra B, de bola. Então ele falou que de início era mais lucrativo escravizar um índio. Mas o índio é um nato conhecedor da floresta atlântica, né? Onde os portugueses colonizaram inicialmente. Então eles conseguiam fugir, eles davam muito trabalho para os portugueses. Mas os portugueses enxergaram um lucro altíssimo nesse tráfico negreiro, na venda de escravos. E neste período, a economia açucareira do Brasil estava em ampla ascensão. Então foi casado, né? Onde tinha uma mão de obra era na África, com os africanos, e era vendido para o Brasil, que estava em ampla expansão e sedento por mão de obra mais barata, e veio com os escravos africanos. Letra B para essa questão. 5. Unesp 2007. A conquista sanguinária da Europa espanhola é dominada por uma paixão frenética. Rio do Prata, Rio do Ouro, Castelo do Ouro, Costa Rica, assim se batizaram as terras que os conquistadores desvendaram ao mundo. A paixão frenética da conquista da América a que se refere o autor está relacionada... um breve comentário sobre esse enunciado. Com o processo mercantilista espanhol foi diferente. Os portugueses demoraram 250 anos para achar ouro no Brasil. Achava alguns diamantes, alguns ouros, mas não quanto a quantidade que o mercantilismo queria com o processo de metalismo. Diferentemente do Império Espanhol,
As colônias espanholas deram ouro para a Espanha de momento inicial da colonização. Porque os impérios incas, maias e antes, os incas, maias e os antes, os incas, maias e os astecas, eles já conheciam o ouro, já sabia onde estava e já sabia até mesmo extrair esse ouro. Então, quando os espanhóis conseguiram colonizar essas regiões, eles conseguiram se nutrir de muito ouro e muita prata, que era fundamental para o mercantilismo do século XVI. Então, por isso que eles batizaram as cidades com nomes bastante peculiares, por exemplo, Rio do Prata, Rio do Ouro, Castelo do Ouro e Costa Rica. Eram regiões que de imediato já forneceu muito metais preciosos para que sua economia se fortificasse. Não se lembra que quando o processo de capitalismo vai entrando na sociedade, é fundamental ter uma moeda. E essa moeda tem que ter um valor. E como que se produz uma moeda? Justamente com o processo de metalismo, com o processo de procura por metais preciosos para fazer uma moeda, uma unidade de medida naquele país. Portanto, passar por um processo de capitalismo, processo de formação de mercado precisa de moeda. Onde que os portugueses e os espanhóis conseguiram essa moeda, esse metal precioso, justamente na colônia. Mas Espanha conseguiu de imediato. Portugal demorou um certo tempo, demorou 250 anos para achar as Minas Gerais, as minas de ouro das Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Ok? Então vamos para a questão. A paixão frenética da conquista da América, a que se refere o autor, está relacionado. Bom, é justamente a letra D. A letra D fala ao acordo entre banqueiros e sábios europeus para ampliar o conhecimento científico e facilitar a exploração econômica da região. Letra D. A paixão frenética fez com que os banqueiros e os sábios, os que estavam desenvolvendo o mercantilismo, desenvolvessem um conhecimento mais científico e que pudesse facilitar a exploração econômica destas regiões recém-colonizadas pelo Império Espanhol. Vamos para 4, FATEC 2012. Documentos da época dos grandes descobrimentos deixam evidente o interesse das metrópoles ibéricas em colonizar as novas terras nos moldes do mercantilismo. No início da colonização da América, as duas principais atividades econômicas estimuladas por Portugal e Espanha foram, respectivamente, as duas principais atividades foram a monocultura de cana-de-açúcar e a mineração de ouro e prata. A Espanha, porque ele falou respectivamente, a Espanha achou ouro e prata de imediato, enquanto que Portugal no início achou o pau-brasil. O pau-brasil dava uma tinta que tinha um valor econômico bastante alto, por causa da cor vermelha, a nobreza usava vermelho. O pau-brasil foi, portanto, a primeira devastação que ocorreu no Brasil. E depois a ascensão da economia açucareira. Então, de início, foi a monocultura de cana-de-açúcar, com o plantation. E para a Espanha, o ouro e a prata. Letra D de dado para essa questão. Então, a aula de hoje é isso. Até a próxima aula. Deixa o like, compartilha. Tchau.